Meu povo, sobre a demissão do Xabi Alonso, alguns pontos que são trazidos especialmente pelo Jornal Marca, pela imprensa de Madrid, por algumas rádios também, pelo que eu acompanhei no Twitter nessa segunda-feira, apontam um preparo físico insuficiente do Real Madrid para o jeito que o Xabi Alonso quer jogar, inclusive com a volta do Arbeloa, Pintus vai voltar a ser o preparador físico do Real Madrid. O Xabi Alonso queria trabalhar com a sua comissão, com seu departamento físico, a sua comissão técnica, e o que dizem na Espanha é que existia um sentimento dos jogadores do Real Madrid, que eles estavam trabalhando físico demais, que estavam esgotados com o que o Xabi Alonso pretendia para eles fisicamente. Tem também algo que eu acho importante: o clube não protegeu o Xabi Alonso naquele episódio com o Vinícius Júnior, a substituição do Vinícius no Clássico. Isso também é destacado hoje na Espanha, como o Xabi Alonso ali perdeu um pouco de autoridade a partir do momento que o Vinícius saiu reclamando da forma como reclamou e não tenha tomado uma reprimenda pública do clube. Coube ao Vinícius pedir desculpa, e depois aquele episódio aparentemente teria sido superado, mas o clube não se posicionou naquele momento. Alguns jogadores que perderam espaço nas últimas semanas, o Mastantuono, por exemplo, foi titular em 9 jogos até o jogo contra o Valência, em 1º de novembro. Depois ele foi reserva em 3 jogos, ficou de fora de 8 jogos por lesão, e depois disso só foi titular em 2 dos 6 jogos seguintes, e um deles contra o Talavera, um time da 4ª divisão na Copa do Rei. Ou seja, Mastantuono até 2 meses atrás era quase sempre titular e depois passou a ser titular em menos da metade das partidas. O Arda Güler foi titular nos 15 dos primeiros 19 jogos que ele participou, e depois ele foi titular em 4 dos 9 jogos seguintes. Também perdeu muito espaço o Arda Güler. Eu acho que esses dois muito condicionados à entrada do... Fala, meu jogador, veja esses ganhos que fiz hoje. Você também pode ter grandes ganhos iguais a esses. É só clicar no botão azul e fazer seu cadastro. O primeiro depósito é de apenas R$10. Se você perder coisa que é difícil, toda semana você recupera 26% de cashback do que você ganhou ou perdeu. Bom demais, né? Então, clica no link abaixo e vem ser feliz. Rodrigo, num papel que não seja só disputar a posição com o Vini pela esquerda, mas a entrada do Rodrigo no time tirou espaço de Mastantuono, de Arda Güler. O Valverde também falar que não queria jogar na lateral, criou também o overbooking no meio campo do Real Madrid. Um outro ponto que trazem hoje, segunda-feira, que o Xabi Alonso não queria que o Real Madrid fizesse o passilho, o Xabi Alonso, perdão, queria que o Real Madrid fizesse o passilho para o Barcelona, uma forma esportiva de você reconhecer uma derrota, e o Mbappé não quis. Isso gerou ali uma tensão entre eles, talvez a tensão final que faltava para o Xabi Alonso perder o grupo definitivamente e não ser mais técnico do Real Madrid. Até aqui eu estou basicamente citando situações que eu acompanhei hoje na imprensa de Madrid. A minha sensação é que o Xabi Alonso não conseguiu repetir um trabalho muito autoral do Bayer Leverkusen no Real Madrid, porque ele não tinha peças para isso. Quando ele foi contratado, eu não lembro se foi um vídeo aqui no canal ou se foi um Fred Beckler explicam, eu tinha falado que basicamente tudo que ele fazia no Leverkusen, ele não tinha peças para fazer no Real Madrid. Ou ele teria que mudar características de todos os jogadores, adaptar os jogadores a características para se adequar, ou um esquema tático, ou uma forma de jogar mesmo do que ele fazia no Leverkusen, ou ele teria que se adaptar aos jogadores que ele tinha. Então, ou os jogadores teriam que se adaptar a ele, ou ele se adaptar aos jogadores. Eu acho que, por exemplo, nesse jogo do Barcelona e alguns outros jogos